Queria referir que o plano de ajustamento, fruto da dívida criada pelo PSD na gestão da região autónoma da Madeira, a Madeira foi obrigada a assinar um plano de ajustamento e esse plano de ajustamento tem um objetivo. O objetivo é fazer com que as nossas despesas não sejam superiores às receitas até 31 de dezembro de 2015. Ou seja, o que o Governo Regional está a fazer neste momento são cortes para que aquilo que são as receitas e fruto dos impostos dos madeirenses, as verbas que vêm do Orçamento de Estado e da União Europeia, que essas receitas dê para pagar as despesas. E está a haver corte do lado da despesa, porque as receitas que temos tido não dá para as despesas e para os encargos financeiros. O que se passa é que a maioria dos madeirenses não tem ainda a noção que este processo de ajustamento, que é um equilíbrio de contas entre as receitas e as despesas, tem algo escondido. E o que está escondido é que nós vamos passar a pagar a dívida que contraímos com o Estado só a partir de janeiro de 2016. E, portanto, com esta lógica seguida pelo Governo da República e pelo Governo Regional, o que nós vamos ter é, a partir de 2016, a atual dívida que temos hoje, toda ela por pagar. E por isso é que é necessário termos em atenção aquilo que são os interesses dos madeirenses em relação ao futuro. Chamava a atenção que o serviço da dívida no ano corrente, 2013, ultrapassa os mais de 300 milhões de euros, ou seja, é cerca de 50% das receitas próprias do povo da Madeira, ou seja, dos seus impostos e dos seus descontos para e taxas e impostos pagos ao Governo Regional. Quem olha para esta despesa de hoje sabe que a partir de 2016, a partir de janeiro de 2016, aquilo que teremos que pagar pelo serviço da dívida, juros mais capital, será muito superior. E é por isso que não se entende a forma e a postura do PSD e do seu governo na região autónoma da Madeira. Um governo que no passado e um partido que no passado eram muito contestatários, reivindicativos perante Lisboa, o que se tem assistido é um silêncio mortal e que nos está a custar a todos muito caro aos madeirenses e porto-santenses. Aprovaram uma lei de finanças regionais, muito pior que a lei de finanças de 2007, que fez com que o Governo Regional se demitisse. Se compararmos a lei de 2007 com a lei que entrou em vigor para o Orçamento de Estado do próximo ano, a Madeira perde 50 milhões de euros. Chama a atenção que o mesmo PSD e o mesmo Governo da Madeira, na altura, demitiram-se e convocaram eleições antecipadas. Neste momento, em relação à Lei de Finanças Regionais, não só a aprovaram, como mantêm um registro de silêncio incompreensível para com os madeirenses e porto-santenses. Por outro lado, temos um Orçamento de Estado que é o mais nefasto até hoje visto sobre a Madeira e o Porto Santo. E da parte dos deputados do PSD na Assembleia da República, o que assistimos é a dar cobertura a este orçamento e a aprovar este orçamento. E coloca-se aqui questões que têm a ver com o futuro da região autónoma da Madeira. E eu gostaria de perguntar ao Governo Regional do PSD, que sabe, como nós sabemos, que a partir de 2016 até 2036 a Madeira tem que arranjar em média mais 108 milhões de euros para pagar o empréstimo que o Estado concedeu. E, portanto, se uma região como a nossa já tem as suas receitas próprias afetas ao serviço da dívida em mais de 50%, com mais 108 milhões, a situação da região autónoma da Madeira é insustentável em termos de manter a nossa qualidade de vida. Daí que resta aqui colocar duas questões. Gostaria de saber da parte do Governo Regional se o cumprimento do plano de ajustamento que está em curso até 2015, se a Madeira terá condições de em 2016 honrar os seus compromissos, ou seja, começar a pagar a dívida ao Estado português. E, por outro lado, uma segunda questão é se a Madeira vai precisar, afinal ou não,
de um segundo resgate por parte do Estado a partir de 2016. Porque, à luz daquilo que são as finanças públicas hoje, daquilo que é a Lei de Finanças Regionais, das nossas receitas próprias, do Orçamento de Estado, que agora está em discussão na Assembleia da República, se continuarmos por este caminho, as nossas receitas não dá para honrar os nossos compromissos. Daí que pergunto ao Governo Regional do PSD se nos dá garantias, e se dá garantias ao Partido Socialista e aos madeirenses, que a partir de 2016 a região autónoma da Madeira está em condições de honrar os seus compromissos para com o Estado português, para com os credores, e se não vai precisar de um segundo pacote de ajuda por parte do governo português. A região autónoma da Madeira, ao contrário do país, não tem que ir aos mercados e não precisa, do ponto de vista nacional, de um segundo resgate junto dos credores internacionais. Mas aquilo que hoje as finanças públicas da região autónoma da Madeira demonstram é que a região, a partir de 2016, não tem condições nem tem receitas próprias para pagar aos credores e ao Estado. E queremos saber da parte do Governo se dá garantias aos madeirenses, colocará as finanças públicas da região autónoma da Madeira em condições e a nossa economia em condições de, a partir de 2016, termos recursos próprios para pagar aquilo que devemos, quer ao Estado, quer aos credores, e se o conseguir fazer, se nós não o conseguir fazer, se nós não seremos obrigados a renegociar com o Estado português um novo pacote para a região autónoma da Madeira. Estes 108 milhões de euros, isto é por ano? É por ano e é a média dos valores que a Madeira terá que pagar, fruto do plano de ajustamento e do empréstimo do Estado português, que foram de 1.500 milhões de euros, é a média de pagamentos que iremos desembolsar de 2016 a 2036. E se a Madeira já tem cerca de 300 milhões de euros de encargos com a dívida, estamos a falar de uma verba superior a 400 milhões de euros a partir de 2016, e se fizermos uma ligação àquilo que são as receitas próprias, ou seja, fruto dos impostos dos madeirenses, estamos a falar num valor que ultrapassa em muito os 50% daquilo que são as nossas receitas próprias. Daí a gravidade da situação.